Muita gente vem falando agora sobre Caio Jorge, e o que a gente tem de informação sobre o Caio Jorge é o seguinte: não chegou nenhuma proposta oficial até o momento ao Cruzeiro, e o Cruzeiro não é só do Caio, né? É de todos os titulares. O Cruzeiro não pensa em abrir negociação para nenhum deles. Ah, existe jogador inegociável? Não. Se chegar uma proposta que vá balançar algum jogador e o jogador conversar com o clube pode atender aí ao pedido do atleta, mas desde que seja uma proposta astronômica. E isso vale para o Caio Jorge e vale para destaques do Cruzeiro, né? Então, o Caio Jorge, o Cruzeiro, quando comprou 100% dos direitos econômicos do Caio Jorge, e aí, para negociar o atleta hoje, primeiro, teria que ter o Caio. Ah, recebi uma proposta muito boa, quero voltar lá para a Europa, isso e aquilo. Não, ok, é uma posição louvável. Então, que o clube pague mais de 30 milhões de euros acho que para começar uma conversa, né? Porque a ideia da diretoria do Cruzeiro hoje é não negociar nenhum atleta titular e principalmente o Caio Jorge, que sabe que não vai encontrar aí no mercado uma opção para substituir, né? Dificilmente, né? Um cara com as características do Caio, com a idade dele e vivendo a fase que o Caio tá vivendo é muito difícil. Essa proposta do Zenit, assim, até, sei lá, acho que olhando para o que o Caio Jorge demonstra, né, como pretensões assim de carreira, e é um cara que provavelmente está vislumbrando, por exemplo, seleção brasileira. Ele viu o que aconteceu com o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique bem na seleção, decisivo em parada ali para a data FIFA. De repente, o Luiz Henrique vai para o Zenit e está completamente fora do radar da seleção. E o Caio é um jogador que a gente tem que aceitar, né? Tem muitas pessoas que não gostam da ideia de ter um jogador do Cruzeiro na seleção, mas o Caio hoje está no radar da seleção. Qual centroavante com as características do Caio está despontando? Talvez o João Pedro, que fez um bom Mundial com o Chelsea, mas ainda é pouco, querendo ou não, para amostragem em comparação ao que o Caio tem demonstrado aqui. Então, acho que até para um projeto de carreira para o Caio Jorge permanecer no Cruzeiro é muito interessante. Mas é legal quando o Samuel traz essa informação, pelo menos é a sensação que eu tenho, saber que hoje o Cruzeiro já não está mais naquela posição de aceitar qualquer oferta que vem de fora para poder negociar, porque as contas estão estrangulando o clube. Acho que é louvável, se em algum momento o atleta demonstrar um desejo que quer jogar na Europa, que aí, quando o Cruzeiro receber uma proposta que seja favorável ao clube e ao atleta, que ele seja negociado, mas nesse primeiro momento não faz sentido para os objetivos do Cruzeiro técnicos, né, negociar o Caio Jorge. E acho que nem para o atleta faz sentido se deslocar para um mercado como o russo. Eu vi muita gente falando, não sei se a galera viu aí a apresentação assim do Gerson, e a expressão do Gerson não é nada boa. Eu acho que bateu O cara ali um. chegou no velório, cara. Ele não chegou na É, apresentação dele. mas é Parecia que assim, ó, tinha um Gabriel. parente morto ali, cara. Que é aquilo, Você velho? imagina um cara que nem o Gerson, que tá bem na questão da seleção brasileira, tá bem no futebol brasileiro. Acho que o Gerson era um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. E aí, de repente, você vai para o Zenit. O Zenit não pode jogar mais por uma questão política a Liga dos Campeões. Então é só o campeonato russo, você está completamente fora do radar da seleção. Eu, particularmente, não vejo o Caio Jorge fazer assim esse movimento de ir para a Rússia nesse momento. Se fosse uma proposta, talvez, de um outro clube, de um outro centro do futebol europeu, o jogador poderia ficar balançado. Mas eu acho que é legal o Cruzeiro ter essa postura de manter o Caio Jorge por aqui, porque o financeiro ele pesa muito, e a gente já falou isso aqui, né, Rafa, sobre o time autossustentável, mas nesse momento, para o Cruzeiro autossustentável, é importante ter o Caio Jorge até o final da temporada, pelo menos. Só rapidinho antes da Rafa falar, e teve informações que o Gerson arrependeu que ele deveria ter ido para o time do Cristiano Ronaldo, né? O Jorge Jesus assumiu lá, isso mesmo, não é, Pedro? O Al Nassr, Isso, Jorge, o Jorge Jesus tentou ali, como diz o inglês, gosta muito de usar esse termo, sequestrar o negócio, né? Mas não conseguiu, não.
E ele arrependeu. O Gerson foi pro Zenit. Antes da Rafa entrar no comentário, só uma pergunta. O cara que pensa em plano de carreira, ele jamais é futebol russo. O lado financeiro, ok, ele vai para lá. Hoje quem joga na Rússia não joga uma Liga Europa, não joga uma Champions League, ele joga apenas o campeonato russo. É tipo, vamos supor, você pegar um Cruzeiro que ele só vai jogar a Copa do Brasil e o Brasileiro. Ele não vai jogar nem Sul-Americano, nem Libertadores. Então, na Rússia hoje é dinheiro. O Caio Jorge, que pensa em carreira, cara, é o último lugar que ele tem que ir para lá. Exato. As negociações, normalmente, elas envolvem aí dois fatores principais, né? O desejo do jogador, do staff do jogador e o desejo do clube. Me deixa muito tranquila saber que o Cruzeiro hoje está num lugar em que ele não precisa vender desesperadamente os seus ativos, os seus atletas titulares. É evidente que se vem uma proposta muito acima do normal, eu acho que você tem que vender, né? Você não pode rasgar dinheiro, tem que ter responsabilidade com o clube, mas não é isso que o mercado está sinalizando, né? Muito pelo contrário, normalmente as propostas que vêm do mercado europeu, elas não vêm acima, assim, do que o jogador vale, não. Então, o Cruzeiro tem uma postura correta da manutenção da sua base de time titular, porque é necessário ter retorno técnico antes de ter retorno financeiro. O Caio Jorge vai estar fazendo aí 1 ano de clube, né? Chegou na janela do meio do ano passado, tem conseguido entregar nesse ano números absurdos. Se o Cruzeiro está onde está, é muito pela participação direta dele em gols e a temporada que ele está fazendo. Então, começou a nos dar um retorno técnico muito, muito significativo nessa temporada. A gente está falando aí de 6, 7 meses e, no mínimo, deveria ficar até o final da temporada, né? Mas eu, particularmente, gostaria que ficasse mais tempo. E aí entra o lado do jogador e do seu staff, né? Que é justamente isso que o Gabriel estava falando de plano de carreira. Quais são os desejos, quais são os objetivos do Caio Jorge? Eu, particularmente, quando entra nesse assunto, não julgo ninguém. Se o cara tem interesse em ir para um mercado que paga salários excelentes e o interesse dele é primeiramente financeiro e depois esportivo, acho que é um direito dele, né? Cada um é cada um. O que parece, pelas falas que o Caio Jorge sempre traz nas coletivas, aqui para a Samuca TV, para outros veículos, é que ele tem objetivos esportivos em mente primeiro e, posteriormente, outros objetivos, né? Então, ele fala sempre sobre a questão da seleção brasileira. Ele já teve uma passagem na Europa até meio traumática por conta das lesões que ele teve, né? Não conseguiu jogar, não conseguiu render o que ele próprio esperava, provavelmente, e todo mundo ao redor, todo mundo que acompanhou. Então, acho que ele está finalmente vivendo um bom momento aí pós-lesão, e me parece que seria equivocado para um jogador que tem a intenção de estar no radar da seleção brasileira ir para o mercado russo. Acho que se ele tem a intenção de ir para a Europa, ele tem que buscar um mercado onde ele vai aparecer mais, em competições europeias, nas principais ligas também domésticas, para que ele seja sempre visado pelo Ancelotti. Hoje, acho que seria melhor para todas as partes permanecer no Cruzeiro, e é aquilo, né? Quando você está numa posição em que você não precisa vender, você fica muito confortável, porque aí você espera uma proposta que seja realmente muito, muito boa, porque, como o Pedro falou, para substituir nas mesmas características, estando no mesmo patamar de carreira que o Caio Jorge está, o Cruzeiro teria muita dificuldade, né? Ou vocês acham que o João do Chelsea viria para cá, né? Não tem a mínima condição financeira de fazer esse movimento. Então, realmente, o Cruzeiro precisa buscar, sim, alternativas para o Caio Jorge, formar jogadores e tal, mas hoje seria inviável buscar um substituto à altura. Então, que bom que a gente não precisa, né, fazer vendas para fechar o caixa, que bom que o clube está num outro momento, e aí se preparar para ali na frente, se surgir uma proposta que seja realmente interessante para o clube e para o atleta, o Cruzeiro tenha perdas mínimas aí do ponto de vista técnico, né, já tem alguém engatilhado para suprir essa posição. Mas eu confesso que é algo que não me preocupa hoje, não. Acho que sondagens vão surgir para ele, para o Kaique, para outros jogadores que se destacarem. É normal quando você tem um time que está bem. Mas o fato do Cruzeiro, ao contrário de outros clubes, né, não precisar fazer vendas assim, não precisar se desfazer dos seus melhores atletas para fechar o mês, para pagar salário, premiação, me deixa muito tranquila de saber que
quanto a isso aí, a gente está tranquilo. A gente segue tendo um time forte. O que está pegando no mercado do Cruzeiro é conseguir agregar valores a esse elenco. Ô, Rafa, e igual eu falei no seu comentário, não é atrativo nada, nada, nada o mercado russo pro Caio Jorge. O cara não tem competição internacional para ele. E agora aqui o momento fofoca. O homem é bonito, tá ganhando bem, tá fazendo gol igual água. E saiu uma notícia que tá ficando com a mulher maravilhosa. Tá no time que o pai ama. Vai ficar aqui, gente. Deixa o homem quieto. E tá namorando, aparece namorando a mulher maravilhosa. Deixa ele aqui. Quem ama faz gol. Deixa Caio Jorge quieto aqui. Para sair da Rússia é difícil também, né? Tem a questão. É muito difícil de negociar, tem todas as questões de embargo ali. A Rafa falou aí, ô Rafa, enquanto você comentava sobre substituto do Caio Jorge, e falou do João Pedro, né? Eu não acho, algumas pessoas no chat interpretaram assim, o João Pedro é melhor do que o Caio Jorge. O que eu falei foi de questão de amostragem, né? Porque a última temporada do João no Brighton não foi boa, ele se recupera ali nesse Super Mundial com o Chelsea. E um ponto assim bem bacana para a gente poder falar de característica, enquanto a Rafa pensava aí, eu consigo, vem na minha mente um nome, de um cara com as mesmas características do Caio, só que é mais velho e muito difícil de tirar, que é o Yuri Alberto do Corinthians. Mas alguém aqui acha que é fácil ir lá no Corinthians e arrancar o Yuri Alberto para colocar ele aqui no Cruzeiro? Eu não acho. E essa lesão que o Yuri teve, ela é um pouco mais grave, não é? Ele vai ficar um Sim. tempo. Ainda tem isso, né? Ver como o atleta vai voltar. É tudo muito complexo. Eu acho que o caminho mais viável seria trazer alguém para desenvolver e chegar nesse patamar, né? Alguém mais jovem, e aí você tem que ter paciência e tal. Porque realmente, para você buscar um jogo. E o Caio Jorge não foi barato, né? É bom lembrar isso. Quando o Cruzeiro faz esse movimento, o Caio Jorge não foi barato. Para você trazer esse nível de atleta, você tem que investir uma grana alta. Então, o Cruzeiro realmente tem que pensar muito bem quando for se desfazer dos seus ativos, e a gente tem alguns que vão. Visível, pode falar. É visivelmente que quer buscar a seleção, né, Rafa? E buscando a seleção, ele ficar até o fim da temporada é essencial para uma convocação do Ancelotti. A fase do cara é muito boa, vai ser assediado. O Gabigol, quando começou a fazer gol igual doido no Flamengo, era rumor de vários times querendo o cara. Então, isso é normal. Não vai ser só essa, não. Vai ser muito assediado o Caio Jorge. Eu acho, aí é opinião apenas, né? Que o Caio não pensa num retorno agora, a não ser que, Barcelona vem a BH e Real Madrid, sabe? Fora isso, não vejo o Caio nessa pressa toda de retornar ao futebol europeu, né? Foi bacana ele ter ido para a Juventus e tudo, mas a experiência dele lá foi muito ruim, né? Porque, beleza, você vai e volta para um clube europeu aí, velho. Enquanto a janela estiver aberta ali, você pode ir para qualquer lugar lá, velho. Não necessariamente você vai ser aproveitado no time mesmo, e aí começa toda aquela história que o Caio viveu, até o empréstimo último dele foi importante para ele voltar a atuar, né? E aí apareceu o Cruzeiro. O momento que ele vive, tá aí na tela aí, ó. A gente trouxe isso mais cedo aqui na Samuca TV. Tem um recorde aí no Brasileirão do Gabigol em 2019, 16 gols em 19 jogos, né? Artilharia do primeiro turno. E o Caio tá com 11 gols aí em 13 partidas, né? Uma média impressionante, até melhor ali em relação ao Gabi, né? Tomara que ele consiga manter isso aí, não por um turno, né? Mas pelo campeonato inteiro, porque os números são realmente impressionantes, né? Ô Samuel, e o hat-trick do Caio, eles falam que é aquele perfeito, né? Gol de perna esquerda, gol de perna direita e gol de cabeça. Vem mostrando ser um centroavante completo, cara. E hoje isso é muito difícil. Ô Pedro, não sei se você vai saber isso de cor ou você consegue buscar aí, mas é porque nessa temporada de 2019 eu lembro que o Gabigol fez
eu não sei se foi participações em gols ou gols, mas beirou os 40. Só que eu não sei no Campeonato Brasileiro de 2019. Eu lembro que ele fez muitos gols em 2019 mesmo. Foi assustador o desempenho dele nesse ano. Foi a viradinha de chave ali do Flamengo, né, a nível de conquistas de títulos. Eu acho que é factível, tá, pelos adversários que o Cruzeiro tem pela frente, que o Caio Jorge consiga mais 5 gols aí para pelo menos se igualar a esse recorde do Gabigol. E aí, pensando principalmente na fase que ele vive, o Cruzeiro enfrenta, por exemplo, um Juventude em casa, acho que se ele conseguir fazer todas essas partidas, porque tem isso também, né? Eu não sei se em algum momento vai ser necessário que ele faça algum controle de minutagem. Eu não duvido, não, tá? Com o nível de confiança que ele tá, e como o Gabriel falou, fazendo gol de perna esquerda, perna direita, de cabeça e de tudo quanto é jeito, não dá para duvidar do homem, não. E só uma correção ali, ele fez 12 jogos, são 11 gols em 12 jogos, porque contra o Inter ele ficou no banco e não entrou, né? O Gabigol era o titular naquele jogo, então a média é 0,91. A média aumenta ainda mais, do Caio Jorge. É verdade, aquele jogo ele não jogou. E o início dele, dessa temporada, lembra muito como foi o Gabigol em 2019, o início. E realmente, quando veio chegando a janela do meio do ano, o Gabigol foi muito assediado. Muito assediado mesmo. O Flamengo segurou e fez a história que ele fez no Flamengo. Agora, o Caio Jorge, ele tem aquela situação também, né, gente? Vai ser uma temporada muito mais puxada do que foi 2019 devido a esse Mundial, né? Jogo atrás de jogo, não é fácil não, cara. O cara manter também, não só a questão de gols, que isso ele tá mantendo, mas a questão da resistência muscular não é fácil não. Jogo atrás de jogo até dezembro, 21 de dezembro. Eu fui até buscar aqui o que a Rafa falou, e no SofaScore, o Rafa fala que o Gabigol em 2019 fez 25 gols no Brasileirão e deu 8 assistências, mais 9 gols na Copa Libertadores. Assustador. Espero que o Caio Jorge consiga números similares. Vai nos ajudar bastante aí, Copa do Brasil e Brasileirão. Eu tô vendo aqui as artilharias do Cruzeiro no Brasileirão nos últimos 10 anos. 2015, William, 11 gols. Eu acho que só naquele ano o jogo contra o Figueirense foi 4, não foi? Um domingo de manhã? Foi. 4 gols que ele fez daqueles 11. Não, os números do Caio, assim, ele já vai provavelmente ser o maior aí artilheiro desses últimos anos, né? Ele já está empatado com o William, provavelmente a gente torce para que no jogo contra o Fluminense ele já consiga aí abrir uma vantagem. Se ele quiser fazer um outro hat-trick, estamos às ordens, viu, Caio Jorge? A gente aceita com a maior naturalidade. Mas eu acho que é uma prova também de que futebol é momento, é adaptação, é confiança, né? Eu gosto sempre de lembrar que aquele começo do Caio Jorge aqui, muita gente assim já dava como fracassada a contratação, né? Principalmente quando vem aquele pênalti perdido contra o Internacional. Foi a melhor oportunidade para o Cruzeiro aquele jogo, era o lance para o Cruzeiro, o gol ali. A família deu um barraco no Mineirão, né? Um barraco, teve confusão no Mineirão. E aí tem aquela entrevista dele, que é ele falando sobre o torcedor tá no direito de reclamar e meu trabalho agora é melhorar para poder entregar o melhor para a torcida do Cruzeiro. E dali para frente acho que virou uma chave no Caio Jorge, ele passa a ser uma peça importante, a marcar os seus gols ali. Então agora é um outro Caio Jorge. Se a gente olha para o começo também, né, Samuca? Aquele jogo contra o Betim, que não era para o Caio Jorge jogar o tempo que ele jogou, e aí ele foi ali mais do que no limite, ficou fora um tempo, e agora tá vivendo uma excelente fase, é torcer para que ele mantenha isso aí, porque a gente sabe que um time que tem ali um cara que é o artilheiro, imaginando um cenário onde o Caio Jorge termine como artilheiro do Brasileirão, você está muito próximo do seu objetivo, no caso do Cruzeiro, que é de estar ali na Copa Libertadores, né? E quem sabe até aí vislumbrar coisas maiores. Mas é legal demais voltar a ter um cara ali que é sinônimo de gol. Acho que isso faz total diferença para qualquer time. Ô Pedro, e sabe o que está me chamando bastante atenção? Aí vamos falar de outro jogador do Cruzeiro, que vem jogando junto com o Caio Jorge.
O número de gols perdidos ano passado, de assistências do Matheus Pereira, que o ataque do Cruzeiro perdeu, foi assustador. E você vê nesse jogo contra o Grêmio, como que o Matheus Pereira jogando mais próximo do Caio Jorge. Tanto que algumas pessoas destacando, olha a dupla, Caio Jorge e Matheus Pereira. Isso vai render muitos frutos para o Cruzeiro, porque as assistências que o Matheus do ano passado, que o ataque perdeu, o Caio Jorge não perde esses gols tão fáceis. Não perde, ele está numa fase de conclusão. E 2 assistências já no jogo para o Caio Jorge. Essa dupla vai dar muito resultado ao Cruzeiro. Muito resultado, porque o homem está achando o Caio Jorge. E eles estão jogando próximo, fazendo tabela. Isso vai dar muito resultado ao Cruzeiro. O cara sabe fazer gol. É novo e sabe fazer gol. Eu acho que o time inteiro entendeu entendeu assim, os movimentos do Caio Jorge, né? A gente vê o Lucas Romero, ele já aquele passe que ele acha para o Caio Jorge ali no quarto gol, né, o terceiro do Caio, ele já tinha tentado um no primeiro tempo de uma distância maior, o Matheus Pereira atrai ali o Kahneman e o Caio Jorge faz o facão, o passe do Romero acaba saindo um pouquinho mais para trás, assim, o Caio não tem tanta condição de já dominar próximo de finalizar, mas isso é importante. Eu até estava vendo um vídeo bem engraçado, tem um menino aí nas redes sociais, né, que ele faz um conteúdo sobre o Grêmio, aí ele estava fazendo um react, aí quando o Caio Jorge faz o terceiro gol, ele vai e fala, ele é gremista, ele, pô, o cara não desperdiça nenhuma, o louco é viciado em fazer gol e tal, então é um outro Caio Jorge, né, que tá num momento assim excepcional, qualquer oportunidade ele tá cravando, que continue assim, porque quem ganha é o Cruzeiro. A gente, quando vai falar de futebol e de atletas, assim, a gente costuma falar muito de coisas objetivas, né? Aspectos técnicos, táticos, físicos, mas tem algumas coisas subjetivas no futebol que são tão importantes quanto, e confiança é algo que, para todos os atletas, mas em especial para um centroavante, é primordial. E o Caio Jorge, para mim, a temporada que ele está fazendo com a camisa do Cruzeiro tem muito a ver com isso, porque talentoso ele sempre foi. Mas em alguns momentos ali, e é óbvio, ele chega vindo de lesão, ele precisava se adaptar a um novo clube, a um novo calendário, recomeçar, né, aqui no Brasil, então era natural os momentos de oscilação, mas ele acabou passando ali por algumas provas, né, assim, de realmente ser muito questionado pelo torcedor, por algumas escolhas, por alguns erros. E isso que o Pedro falou, eu também destaco em todas as oportunidades que ele foi entrevistado no ano passado, nos momentos de baixa do Cruzeiro, ele é um atleta que sempre aceitou bem as críticas, por mais que muitas vezes são muito acima do tom, né? A gente sabe que, principalmente, o torcedor, por vezes, se passa muito quando vai criticar, mas, enfim, isso aí é um outro assunto. Mas ele sempre aceitou as críticas e falou nesse tom de que entende, que tem que trabalhar, de que tem que melhorar, nunca fugiu, assim, daquilo que era a responsabilidade dele. E conseguiu, principalmente nessa temporada, assimilar muito rápido e retomar, né? Eu acho que aquele jogo ali contra o Bahia é bem impressionante nesse sentido, em que ele era um jogo que a gente meio que se acostumou a ver do Cruzeiro ali até o finalzinho do primeiro tempo, porque é um Cruzeiro que estava jogando super bem, estava criando muitas oportunidades, mas não estava conseguindo converter. Aí você tem um pênalti legítimo, né, e que você perde esse pênalti. E acho que aquele gol do Lucas Romero ali fechou uma porta, assim, de um portal meio maligno de um Cruzeiro que às vezes martelava e não conseguia vencer, né? E aí volta no segundo tempo, Caio Jorge marca gol e vem nessa temporada fantástica dali para cá, e vejo ele muito confiante, e por isso entendo que ele tem que ter o máximo de sequência possível, porque o jogador que está confiante tem que jogar, em especial centroavante, mas é claro que eu pondero muito o que vem pela frente, né? São muitos jogos e não sei se é possível ele entregar o mesmo nível de intensidade que ele entrega, que é tão fundamental, né, para que o Cruzeiro tenha a bola e consiga finalizar as jogadas. Não sei se ele vai conseguir jogando quarto e domingo pelos próximos 30, 60, 90 dias. E aí é bom ter um Gabigol no elenco, né? E se o Cruzeiro conseguir também trazer mais alguma peça por ali, seria interessante para quando ele não estiver disponível. Mas vive um momento realmente iluminado, talento ele tem demais, e que bom que mentalmente ele parece estar num lugar muito privilegiado, assim, né? De conseguir lidar com pressões que às vezes são até muito acima do tom,
e está entregando e está aí nos braços do torcedor, né? Feliz, vivendo um bom momento. Certamente a família dele está muito feliz também. A gente sabe que o pai dele é cruzeirense. E a ver os próximos passos, né? Acho que na próxima convocação, na próxima data FIFA, ele tem que estar, seria o coerente. E aí entram outros pontos, né? Que a gente sabe que vestir a camisa do Cruzeiro é sempre mais difícil. Mas não vejo, nesse momento na seleção brasileira, com os nomes disponíveis, eu não vejo por que não ter o Caio Jorge testado na próxima data FIFA. A gente tem aí outra arte na tela, o que mostra como o Cruzeiro tem dificuldade, inclusive, né, de ter aí jogadores com números expressivos nos últimos Brasileirões. 2015, o William foi artilheiro com 11 gols. Em 2016, o Arrascaeta com 9. Em 17, Thiago com 11. Em 18, Arrascaeta com 6. Em 19, Thiago com 6. 23, o Bruno Rodrigues com 8. E no ano passado, Matheus Pereira com 8, né? O Caio já igualou ali os dois que fizeram mais gols nos últimos 10 aí, né? 10 anos. Em 3, 6, 7 campeonatos. Que Deus abençoe para continuar assim, né?